Fala meu povo, tudo bem com vocês? Professor Cristiano Araújo na área, trazendo mais um vídeo sobre introdução à literatura aqui no canal Gramática em Foco, onde eu estou extremamente focado em transmitir conhecimento da maneira mais prática e objetiva possível. E evidentemente você está focado em aprender, certo? Sendo assim, vem comigo! Gente, introdução à literatura parte 2. No vídeo anterior, na aula anterior, nós observamos um pouco sobre a origem da literatura, certo? Eu resolvi dividir esse conteúdo em duas partes para facilitar um pouco mais o seu aprendizado, a sua absorção de conhecimento, tá bom? Eu espero que isso ajude. Gente, na aula anterior nós estudamos um pouco sobre a origem da literatura, a origem da escrita, a origem dos desenhos, a origem da arte, porque literatura é uma arte, certo, pessoal? Então, para que você não fique tão perdido assim no decorrer desta aula, eu sugiro que você assista a aula anterior, certo, pessoal? Mas mesmo assim eu vou dar uma força para você. Eu vou fazer aquele resumão da aula anterior. Eu espero que isso ajude um pouco, tá bom? Gente, resumo da aula anterior. Os nômades resolveram transmitir, passar as suas experiências de vida para as futuras gerações, para a sua linhagem, para a sua descendência, para a sua prole, certo? Então, eles resolveram gravar por meio de desenhos em paredes de montanhas, de cavernas, as suas experiências de vida. Vou citar alguns exemplos aqui para vocês que nós já vimos em filmes, desenho animado, histórias, livros e etc. Grupo de homens nômades saíam para caçar. Ao fim da caça, quando eles regressavam, quando eles voltavam para as suas aldeias, para seu grupo, para a sua tribo, eles voltavam com aquela conquista, pegavam pedras e começavam a desenhar, a esculpir nas paredes das montanhas ou das cavernas, aquelas experiências na caça. Mas muitas vezes eles até exageravam um pouco. Um exemplo, 4 homens saíam para caçar, e se deparavam com 30, com 40 búfalos, com 25 mamutes, e ficava aquela luta de 3, 4 contra 25, 3, 4, 5 homens contra 30, 40 búfalos. E eles mesmo assim conseguiam sair vitoriosos e voltavam com aquela conquista da caça para as suas aldeias. E eles desenhavam aquilo para que a sua descendência, a sua linhagem, outros que passassem por ali, pudessem observar aquele grande feito, certo? Com o passar do tempo, aquela arte de desenho, porque aquela foi a maneira que eles conseguiram para se comunicar. Na época não existia escrita. Então, através daquelas imagens, daqueles desenhos, eles conseguiam passar alguma informação, passar alguma imagem, algum conhecimento, certo? Com o passar do tempo, veio o Egito, o Império Romano, e com isso os papiros, sequencialmente a evolução da escrita, os pergaminhos, e agora a escrita, o transmitir de informações não era apenas em desenhos, com um exemplo, uma bolinha, aquele desenho de palitinho, não. Agora as letras entram em ação. E as letras são desenho também, mas é um desenho já mais bem elaborado, é um desenho com significado próprio,
cada letra representando sons, e assim a evolução da escrita, da literatura, os livros, até chegar nos dias atuais, certo, pessoal? Beleza. Sendo assim, foi um resumão da aula anterior. Agora vamos para a parte 2. Na parte 1, estudamos a origem da literatura. E agora vamos para o que é literatura. Afinal, o que é literatura para você? Vem cá. Literatura é a arte que se manifesta através da palavra. Então, vamos focar nesses 2 pontos aqui, nessas 2 palavrinhas. Ó. Arte e palavra. Então, literatura é uma arte. Só que uma arte que ela se manifesta através da palavra, através da escrita. Certo, pessoal? E como a literatura é uma arte, a literatura é livre. Ela é literalmente livre. Ela não tem amarrações, ela não é presa. O escritor, o autor, aquele o qual quer transmitir alguma informação para você, ele tem total liberdade. Ele não tem amarras. Livre. Não tem compromisso com a sintaxe. Gente, a literatura é tão livre, é tão leve, que ela não tem amarras, nem mesmo com a sintaxe. E o que é isso, pessoal? Nada mais, nada menos que regras gramaticais. Preste atenção. Regras. Ela não é presa às regras gramaticais. Eu vou citar 2 exemplos aqui para você. Primeiro exemplo. Carlos Drummond de Andrade escreveu um poema chamado Eu, Etiqueta. E nos últimos versos desse poema, ele falou: eu sou a coisa, coisa mente. Preste atenção, esse poema ele faz uma crítica social a respeito das pessoas que estão mostrando, aparentando através das suas vestes, tudo aquilo que muitas vezes elas não são na realidade, o que elas não vivem. E no final ele fez uma junção, ele uniu 2 palavras, coisa e mente. Coisa mente. Eu sou a coisa, coisa mente. Então assim, você pode ver que ele fez uma brincadeira, ele brincou, porque coisa mente, coisa mentira. Ele juntou para ficar uma espécie de justamente, perfeitamente, anteriormente. Ele fez a junção da palavra. A palavra não está separada, a palavra está junta. Ou seja, a liberdade. A literatura é uma arte livre, que ela não é presa nem mesmo à sintaxe, às regras gramaticais. Beleza, pessoal? O segundo exemplo é um poema de Manuel Bandeira. O nome do poema é Poema Tirado da Notícia de um Jornal. Isso mesmo, ele fez essa brincadeira realmente de um texto de um jornal da época. Então ele pegou aquele texto não literário, que é a notícia, e transformou em uma arte literária. Tá bom, pessoal? Mas o foco aqui é a liberdade do artista, a liberdade do escritor literário. Vem comigo. Ele não brincou com a sintaxe, ele não brincou com as regras gramaticais. Ele brincou com a estrutura em que ele escreveu o texto. Então o texto ele fala sobre um personagem chamado João Gostoso. Ele entrou em um bar, bebeu, cantou, dançou. Depois ele saiu do bar, ele se atirou em uma lagoa, um rio, e morreu afogado. Então a estrutura do texto ela é composta por
a primeira parte é na horizontal. Essa parte na horizontal, ela é quebrada porque logo abaixo ele escreve 3 verbos na vertical: bebeu, cantou, dançou, na vertical. E no fim do texto, quando fala que ele foi para o rio, a lagoa, e se afogou, se jogou, morreu afogado. Então, assim, a brincadeira que ele faz é, primeiro, a quebra do horizontal pelo vertical. E isso quer dizer justamente o que, pessoal? Ele desceu e morreu afogado. Bebeu, cantou, dançou. Se atirou no rio, na lagoa, morreu afogado. Como se realmente fosse alguém que estivesse se jogando e caindo. Então, assim, ele fez essa brincadeira. A literatura é livre. Joga com as palavras e a estrutura dos textos, como eu acabei de falar para vocês. Brinca com as palavras, como o texto de Carlos Drummond de Andrade, brinca com a estrutura do texto, como o poema de Manuel Bandeira. A literatura é livre e revela o processo criativo do indivíduo, escritor, artista, através da manifestação estética na escrita. Ou seja, a literatura, ela manifesta, ela põe para fora, através da arte, através da escrita, através das palavras, a criatividade do escritor, do autor, certo? De maneira estética, ou seja, de uma maneira bela, de uma maneira robusta, de uma maneira bonita, atraente, de algo que realmente chama a atenção de quem está lendo, de quem está ouvindo, certo? O artista expõe seu ponto de vista e consegue até mesmo fazer críticas sociais, religiosa, política e familiar. Então, voltando para o poema de Carlos Drummond de Andrade. Eu falava para vocês agora há pouco que o poema de Carlos Drummond, Eu Etiqueta, ele fazia uma crítica em relação às roupas, ao vestuário, às vestimentas, as marcas. As pessoas tentavam transparecer justamente aquilo muitas vezes que elas não, no seu íntimo não conseguiam ser. E isso nos tempos atuais não conseguem ser, certo? Por isso que no final, no último verso, na última estrofe, ele faz aquela brincadeira com a liberdade criativa, com a liberdade de expressão, a liberdade literária, de colocar coisamente, certo? Literalmente é assim, ó. Coisamente. Eu sou a coisa, coisamente. Ou seja, ele quer dizer, através dessa crítica, que muitas vezes o que nós vestimos, ou o que nós aparentamos ser, está literalmente mentindo, que nós não somos nada daquilo que nós aparentamos, através das marcas, das roupas e etc. Então, críticas sociais, familiares, religiosas. Nós também podemos citar um exemplo de um autor, de um escritor chamado Gregório de Matos, conhecido como Boca do Inferno, por conta das críticas sociais, das críticas religiosas. Ele batia muito de frente com a política, com a igreja, com a religiosidade. Então, assim, a literatura nos traz esse envolvimento. Ela consegue abordar temas atuais, fazer críticas pesadas, só que de uma maneira mágica. Certo, pessoal? De uma maneira artística. Beleza? Deixa eu ver. Então agora vamos para a linguagem literária e linguagem não literária. Na literatura nós conseguimos encontrar os dois tipos de linguagem. A linguagem literária
é a linguagem conotativa, pessoal, expressa emoções e criatividade. Linguagem conotativa é uma linguagem cheia de encanto, misticismo, que foge um pouco da realidade. Exemplo, eu posso fazer uma narrativa, uma crítica, uma crítica social, e posso colocar personagens que conseguem voar ou que conseguem ficar invisíveis, ou que têm outros poderes mágicos. A exemplo do índio Peri. Vou contar muito sobre isso para vocês ainda no futuro. O índio Peri, que com a força dos seus braços consegue arrancar uma árvore inteira pela raiz. Então assim, quando a situação foge da realidade, aí sim nós conseguimos ver a questão conotativa na linguagem literária. Quando algo foge do comum, quando algo é mágico, quando algo não é real. Pessoal, porque o autor consegue colocar o seu ponto de vista, as suas opiniões através da escrita, através das suas obras. Ou seja, conotativa a questão mágica, a questão que foge um pouco do natural, do real. Pessoal, porque o escritor, o autor, o artista, ele consegue colocar o seu ponto de vista, suas ideias, suas opiniões, suas críticas, expressa emoções e criatividade, certo? Já a linguagem não literária, denotativa, ela tem aquele pouco concreto, fixo, extremamente real, nada figurado. Ela não trabalha com o sentido figurado, é o sentido literal. Quem trabalha com o sentido figurado é a linguagem conotativa, a linguagem literária conotativa, que usa figuras. Aqui não, na linguagem não literária, o sentido é o denotativo, é o sentido concreto, certo, pessoal? Impessoal, porque transmite a informação sem dar o seu ponto de vista. Transmite apenas a informação, a notícia e pronto, acabou. Informativa, acabei de falar, passa a informação, transmite a informação de maneira impessoal, não dá o seu ponto de vista, e na linguagem denotativa, ou seja, aquilo concreto, extremamente real, certo, pessoal? Então, pessoal, eu espero que vocês tenham conseguido aprender coisas novas nessa aula. O nosso objetivo é transmitir conhecimento da maneira mais prática e sucinta possível. E se você gostou do nosso conteúdo, deixa um like, se inscreve aqui no canal, dá aquela fortalecida, e até a próxima aula, tá, pessoal? Fui!